Saudações, todas e a todos. Nosso assunto de hoje na aula é o bloco socialista. Compartilho com vocês aqui o PowerPoint para a gente bloco socialista. Bom, terminada a Segunda Guerra Mundial, o mundo se viu dividido sob a influência de dois modos de produção. De um lado, o capitalismo, do outro lado, o socialismo. O capitalismo liderado pelos Estados Unidos, o socialismo liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a União Soviética. Então, assim, compôs-se, no primeiro momento, o chamado Bloco Socialista. A Rússia, socialista pela Revolução de 1927, e a Mongólia, em 1924. A partir do final da Segunda Guerra, iniciando o fim da Segunda Guerra Mundial, outras democracias, outras nações, se tornaram socialistas. As chamadas democracias populares da Europa centro-oriental, né? Então, de 44 a 48, essas nações se tornaram socialistas. Ora por pressão da União Soviética, ora pelo próprio movimento dos partidos comunistas, que já existiam dentro desses países, né? Como Hungria, Romênia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Polônia e Bulgária. A Alemanha Oriental, porque a Alemanha foi dividida sob a influência, né? O território alemão foi dividido em dois, um espaço sobre a ordem capitalista, o outro espaço sobre a ordem socialista. A ordem socialista é a União Soviética. No capitalismo, França, Estados Unidos e Alemanha. Nós já falamos disso anteriormente. Bom, a partir de 1949, a República Popular da China, né, com a Revolução liderada por Mao Tse-tung. A República Democrática da Coreia, na divisão feita, né, por Estados Unidos e União Soviética, quando findado a Segunda Guerra Mundial, e a Rússia, a União Soviética, reclamava aquele território sob a sua influência. Os Estados Unidos também reclamou, né? E a Coreia ficou sob a influência da União Soviética, o que mais tarde vai provocar, em 1950, a Guerra da Coreia, que nós vamos falar quando nós falarmos da Guerra Fria, né? E aí a divisão da Coreia em Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista. A República Democrática do Vietnã, a partir de 45. Depois também nós vamos falar sobre isso, porque a partir de 1954 o Vietnã será dividido em dois territórios, um ao norte socialista e ao sul capitalista, o que vai provocar a Guerra do Vietnã, e nós vamos falar da Guerra do Vietnã quando nós falarmos da Guerra Fria. Em 1959, a Revolução Cubana, que é a criação da República de Cuba, depois se torna socialista também. E a partir de 75, o Laos, o Camboja e agora o Vietnã unificado, de novo, né, se tornam socialistas.
Outras nações aí penderam para o socialismo durante o processo, especialmente nações na África, após seus movimentos de independência. Nós vamos falar isso quando nós falamos de descolonização da África e da Ásia. Passando agora, né, para a União Soviética, entender um pouco a influência da União Soviética após 45, né? Bom, não poderia deixar de falar do governo Stalin, que governou de 1921 a 1953, né? Portanto, já durante a Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, Stalin, né, era o primeiro-ministro, chefe da nação, chefe da União Soviética, né? Então, a partir de 1921, começa a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a anexação de vários territórios, Geórgia, Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia. Tudo isso vai se tornando, nós vamos chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Outras mais, né? Cazaquistão, Uzbequistão, várias delas estão aí hoje como países independentes. Bom, e a sua política, chamados planos quinquenais, né? Quinquenais significavam planos de 5 em 5 anos. Elegia, sim, algumas atividades e a política do Estado, como era um Estado socialista, a política planificada de desenvolvimento, né, dirigia os recursos para aquelas atividades econômicas. Já a partir de 1945, até 1953, com a morte de Stalin, uma intensificação muito grande na indústria bélica e nuclear. Então, a Rússia vai explodir também a sua primeira bomba atômica, portanto, vai se tornar uma potência nuclear, né? O que fará com que ela e os Estados Unidos mantenham ali um equilíbrio militar. Essa indústria bélica, essa indústria militar da União Soviética, vai tirar muitos recursos da área, especialmente da indústria de bens de consumo, vai manter sempre a União Soviética atrasada em relação às sociedades ocidentais, né, capitalistas. A partir de 55 a 54, a 64, com a morte do Stalin, chega ao governo Nikita Khrushchev, né? um outro anterior aí, mas 55 a 53 a 55. Não nos é importante nesse momento. Khrushchev era, né, um influente líder do Partido Comunista, né, e herói da Segunda Guerra Mundial, e ele assume o governo com a perspectiva da chamada desestalinização, ou tirar o culto a Stalin, aquela figura autoritária, né, do Estado. Stalin governou sob ordem do autoritarismo, né, uma tirania, né, matou muita gente, expurgou muita gente. Então, fechou muito a União Soviética. Então, Nikita Khrushchev vai criar uma política de, né, excluir esse culto ao stalinismo, né, com a chamada política do degelo. Significa o quê? Uma política de abertura, de aproximação mais com o Ocidente, com os outros países, né? O que vai provocar, inclusive, a cisão entre Moscou e Pequim, porque a partir de 49, né, a China se tornou um país comunista e se tornou por revolução, assim como a própria Rússia se tornou socialista por revolução. Então, a partir dessa política do Khrushchev de abertura, de propor uma revolução socialista que não fosse baseada na revolução armada, mas através do voto ou de outras formas, vai criar um atrito com o Partido Comunista Chinês, que vai justamente dizer que o Partido Comunista Russo, soviético, havia traído os ideais da Revolução Proletária. Né? Tempos depois é que essa aproximação vai se dar aí, justamente no governo de Mikhail Gorbachev. Mas
falando ainda de Nikita Khrushchev, começa a partir daí, em 57, corrida espacial. O que é a corrida espacial? É uma corrida para quem dominasse o espaço sideral, né? E dessa forma pretendiam que quem dominasse o espaço dominaria, por exemplo, a questão militar, quem lá do espaço poderia, né, ter maior precisão e acesso caso houvesse um atrito nuclear. O que derivou daí uma série de pesquisas e investimentos. A Rússia coloca aí, a partir do final dos anos 50, né, em 1960, seu primeiro homem no espaço, né, o famoso Yuri Gagarin, né, o primeiro homem a orbitar a Terra, voltar. Os Estados Unidos entram nessa corrida também, contudo, né, com a criação da NASA, né, a Agência Aeroespacial Americana, e em 69 vai colocar o primeiro homem na Lua. Né? Agora, recentemente, já estão preparando aí uma viagem para Marte, né? Agora já num conjunto desses países, né? A própria Rússia, Estados Unidos, China, Japão, entre outros, né? Num consórcio a colocar o homem, de fato, aí fora da esfera terrestre, né? Chegar até Marte. Deriva dessa corrida espacial uma série de desenvolvimentos tecnológicos. Então, é a partir da Segunda Guerra Mundial que surge o que nós conhecemos hoje como tecnologia, né? Ou seja, equipamentos inteligentes, então, os computadores, os processadores, né? Surgiram a partir daí, dessa corrida especial, dessa pesquisa para quem dominasse o espaço fora da Terra. Né? Bom, Khrushchev morre em 64 e uma junta, um trio assume o governo soviético, mas liderado por Leonid Brezhnev, né? Que vai governar de 64 a 82. De fato, ele é o primeiro-ministro, né? Então, ele é uma política de apoio às guerras de libertação no continente africano, especialmente se coloca em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, era a presença maciça dos russos ajudando no processo de libertação, algumas delas se tornaram governos socialistas, e em 79 invadem o Afeganistão. Essa invasão ao Afeganistão, até hoje, ela ocorre porque saíram os soviéticos, entraram os americanos, né, e está lá até hoje, presença militar dos americanos no Afeganistão. Bom, existe alguns dois primeiros ministros entre 82 e 85, nós vamos falar especificamente do último governo da União Soviética, que foi o governo de Mikhail Gorbachev, né, que governa de 85 a 91. Né? Então, o Gorbachev... O Brezhnev já havia feito uma reaproximação com os Estados Unidos, com a China, né? Houve uma política de desarmamento nuclear, assina os primeiros tratados de desarmamento nuclear. Né? Então, já havia uma política de distensão da União Soviética em relação ao mundo. Né? Mas essa política vai ser implementada, de fato, por Mikhail Gorbachev, né? O último dos grandes dirigentes da União Soviética. Então, através da chamada Glasnost, né, que é uma abertura política, ele, né, faz uma abertura política de forma que os soviéticos podem viajar, ir e vir, uma liberdade de imprensa, de opinião, de organização. Então, é uma abertura, de fato, política. Né? É nesse momento que o mundo vai perceber que toda aquela propaganda feita pela Rússia durante muito tempo enganava todo mundo. Afinal de contas, os seus produtos não competiam nos mercados internacionais devido à falta de investimentos e, especialmente, pela a planificação que retirava a criatividade dos trabalhadores russos, né? Que se viam tolhidos de criarem
de investirem, né, em novos conhecimentos e em novas tecnologias. Bom, isso deixou claro para o mundo o atraso do socialismo soviético, né? Outra questão é a perestroika, chamada de modernização da economia, investimentos na área de produção de bens de consumo, né? Mas isso não vai ser uma coisa a curto prazo, porque a indústria soviética estava muito atrasada em relação à indústria capitalista do Ocidente, né? Bom, mas é um passo que levou à abertura política, né? Essa modernização econômica, inclusive permitindo a entrada de empresas estrangeiras na União Soviética, vai desintegrar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, vai, né, ali os partidos e as lideranças daquelas sociedades que, ora, foram unidas muito mais pela força a partir do governo Stalin, com a formação das repúblicas soviéticas, né, começarão um movimento de desagregação, de separação, e o Mikhail Gorbachev ele propõe a chamada criação da CEI, né, a Comunidade dos Estados, de Estados Independentes. Então, a Geórgia, a Ucrânia, a Letônia, Estônia e Lituânia já haviam se separado, mas aí Uzbequistão, Cazaquistão, etc., né, várias dessas, a Chechênia, várias dessas repúblicas se tornaram independentes, e com isso a desintegração do próprio modelo socialista implantado pós-Revolução de 1917. Nós vamos falar num outro momento. Né? Então, fico aqui, saudações a todos e a todas, tenham todos e todas uma boa semana.